Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração do meio-dia. Eu vou estar lendo o versículo no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que vai dizer assim, promessas de bênçãos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Há um segredo, não é? Para que Deus derrame as bênçãos dele sobre o seu povo. As bênçãos são para os obedientes. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando estava comissionando os seus discípulos, ele falou dos sinais que seguiriam aqueles que creem, não é? Nós temos que crer no nome de Jesus, nós temos que obedecer, porque a palavra do Senhor diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece, está escrito, registrado na carta de Tiago. E o Senhor deu ao seu povo, quando ele comissionou os 72 discípulos, e eles voltaram do caminho, a autoridade. O Senhor diz, eis que vos dou poder e autoridade, para pisar as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder das trevas. Jesus diz que os sinais seguirão os que creem. Ele deu autoridade sobre todo o poder das trevas. Paulo vai dizer a respeito das armas espirituais designadas pelo Senhor para os seus filhos. Então, nós temos a autoridade, nós temos as armas, nós temos a palavra, nós temos o Espírito. Mas nós precisamos também obedecer ao Senhor. O lugar da nossa vitória, o lugar da nossa autoridade está na obediência. Porque a palavra do Senhor vai dizer dos filhos de Cefas, o sacerdote, que ousaram expulsar um espírito maligno, um demônio, no nome de Jesus a quem Paulo pregava. E a resposta daquele endemoniado para aqueles homens foi: conheço Jesus, Paulo, bem sei quem és, mas vós quem sois? A Bíblia diz que aquele espírito, não é, violento foi sobre aqueles homens e eles foram despedidos nus e todo machucado. Eles não tiveram autoridade para expulsar, conhecendo o nome de Jesus a quem Paulo pregava. É inútil a gente carregar o nome de Jesus nos lábios se a gente não tem Jesus verdadeiramente nos nossos corações. Através também da nossa obediência à palavra do Senhor. As bênçãos de Deus, elas já estão disponibilizadas ao seu povo. A autoridade já está disponibilizada, as armas já estão disponibilizadas. Deus fala que nós seremos abençoados por todos os lados. Sim, porque hoje nós somos a nação que Deus constituiu. Nós somos os reis, os sacerdotes, o povo de Deus. As bênçãos do Senhor estão sobre nós. Porque a Bíblia diz que Jesus conquistou uma vida abundante para o seu povo. E o povo de Deus tem perdido a guerra porque não tem muitas vezes obedecido a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e viremos e faremos nele morada. Ou seja, nós amamos o Senhor quando guardamos os seus mandamentos. E quando guardamos os mandamentos, nós temos autoridade. Satanás, ele só entra para matar, roubar e destruir aonde ele encontra brecha. Então a palavra do Senhor para nós hoje é que nós possamos fechar as brechas. Fechar as brechas do inimigo das nossas almas. Brechas, a Bíblia diz que existem pecados que são para mortes. Mas para Deus todo pecado é pecado. Nós precisamos vigiarmos com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós conversamos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, não é? E aquilo que nós vemos e conversamos influi naquilo que nós pensamos e falamos. Então, assim,
Desde ontem o Espírito Santo canta para mim um hino do Davi Sassi que vai dizer assim: se atentamente ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais se desviar. Então, assim, as bênçãos do Senhor estão disponibilizadas. Nós precisamos simplesmente ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Amém, queridos? Vamos orar. Nós oraremos na certeza de que o céu vai se mover em nosso favor. Hoje pela manhã foi muito difícil orar. Eu senti um peso espiritual terrível, o qual eu não tinha sentido todos esses dias. É certo que todo dia é uma batalha, mas todos os dias os anjos do Senhor estão comigo, aqui me auxiliando nas orações, porque é uma guerra contra o reino das trevas. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é obedecer. Eu não sei muito cantar, mas depois os irmãos vejam aí esse hino do Davi Sassi que fala sobre obedecer, não é? Fala que nós comeremos do melhor dessa terra na obediência. Louvado seja o Senhor por isso. Oremos, aliás. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. O meu coração, Senhor, se derrete na tua presença. A minha boca, Senhor, se enche dos altos louvores a ti, Senhor. Eu, Senhor, te glorifico todos os dias, te exalto, engrandeço o teu santo nome. Na verdade, o teu nome já é grande, Deus. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, soberano é o Senhor, altíssimo é o Senhor, santo é o Senhor. A ti pertence a honra, a glória, a majestade, o domínio dos povos, a autoridade, a soberania e o poder. Senhor, assim como os 24 anciãos, Deus, que noite e dia dizem santo, 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 santo. E assim como os querubins, Pai, que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E aqueles querubins diziam santo, santo, santo. Em hebraico, kadosh, kadosh, kadosh. Assim eu digo santo, santo, santo. Santo é o Senhor e toda a terra está cheia da tua glória. A ti, Altíssimo, a quem vão todos os povos. A ti, majestade santa, desejado das nações e adorado de todos os homens. A ti eu elevo a minha oração. Doce Espírito, eu oferto os meus lábios. Eu oferto a minha mente, o meu entendimento, a minha boca, para que tu fales e ores, Pai, Senhor, em favor do teu povo através da minha vida. Eu me coloco no lugar da brecha, no lugar, Senhor, do atalaia, do intercessor, Senhor. Ah, papai, nesse momento. E em nome de Jesus, eu peço uma visitação, Senhor, na minha vida, na minha casa e na minha família. Na vida, casa e família do teu povo. Senhor, todos aqueles que estão orando, que vão orar no futuro, aonde essa oração chegar, Senhor, que o céu chegue, que as hostes do céu cheguem junto. Senhor, que o céu se abra. Altíssimo, tenha misericórdia de nós e se curve a ouvir as nossas orações nesse dia. Senhor, permita que essa oração chegue até o santíssimo lugar. Permita, Deus, que essa oração seja ouvida pelos teus ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, aceita a minha oração, Senhor, na tua presença. Eu quero me esvaziar de mim mesma. Eu quero, Senhor, me esvaziar das minhas próprias emoções e sentimentos. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados com que pequei contra ti, de forma consciente e inconsciente, pelos pecados da minha casa, pelos pecados dos meus irmãos, Pai, a família espiritual, Deus. Eu te peço perdão pelos pecados da nação brasileira, das autoridades governamentais e eclesiásticas constituídas. Que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus, e que desça o céu em nosso favor. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa visitar cada um dos lares aqui representados. Que o Senhor possa visitar cada uma das famílias. Senhor, que anjos do Senhor sejam dispensados a trabalhar em favor do teu povo. Que eles entrem em movimento, que os céus, Senhor, se abram, que eles subam e desçam, Deus. Trabalhando, Deus, em favor do teu povo. Eu não conheço, Senhor, as reais necessidades do teu povo.
Eu não conheço, Senhor, os motivos de luta, de aflição, de tristeza, Senhor, de desesperança, Senhor, de desespero na vida do teu povo. Mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa entrar hoje, Deus, no coração do teu povo, nos lugares mais escondidos da alma do teu povo, Pai. E que o Senhor, Deus, possa jogar luz em tudo aquilo que for trevas, Pai. Que nessa manhã, Senhor, nesse meio-dia, o Senhor possa, Jesus Cristo, entrar, Deus, nos quartos dos teus filhos, em cada cômodo da casa, no quintal, que o Senhor possa entrar nos veículos do teu povo, nas motos, que a ação do teu Espírito seja poderosa e eficaz, que o Senhor lance por fora, Deus, lance fora pelo poder do teu Espírito, todos os espíritos opressores, possessores, todos os espíritos acusadores do teu povo, todos aqueles que vêm, Senhor, ao encontro, Senhor, de cada um de nós para nos causar sofrimento, morte, dano, tristeza ou desespero. Em nome de Jesus, que o Espírito que vem acompanhar, Deus, a cada um de nós, Deus, Senhor, seja o Santo de Deus, que esse Espírito seja vivificado dentro dos nossos corações e que a luz de Cristo resplandeça nas nossas mentes, que as nossas mentes se tornem cativas a Ti, Senhor, tão somente a Ti, Deus, e a Tua palavra, e que sejamos obedientes, Senhor, não somente ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor arme nessa hora as nossas almas, com as armas espirituais descritas em Efésios 6, que o capacete da salvação seja colocado, ó Deus, em cada uma das nossas cabeças. Senhor, que nós sejamos os influenciadores, Senhor, desta terra, dessa nação, dessa cidade, desse bairro, Deus. Que nós sejamos os agentes de Cristo, que façamos a diferença, porque está escrito que a luz prevaleceu contra as trevas, e não as trevas contra a luz. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê os tesouros escondidos em Ti, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento. Que o Senhor nos faça inteligentes, Pai. Que o Senhor nos faça, Deus, tementes a Ti, Deus. Que é o único Senhor que nós possamos temer e tremer diante dEle é o Senhor, Pai. Senhor, o inimigo das nossas almas nada pode contra nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nessa hora, Deus, o Senhor visite, papai querido, a vida sentimental do teu povo, as emoções. Que o Senhor visite, Deus, os relacionamentos do teu povo. Que o Senhor visite o casamento, o relacionamento entre pais e filhos e pais, marido e esposa e marido, entre irmãos e irmãs, irmãos e irmãos, irmãs e irmãs, Pai. Entre avós e netos, Pai. Entre ovelhas e pastores e ovelhas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, nos nossos relacionamentos. Que sejam relacionamentos saudáveis, prósperos, felizes, frutíferos e bem-sucedidos. Que nenhuma arma forjada, Senhor, contra nós, contra a família de Deus ou contra as famílias, nesse dia venha prosperar. Que seja, Deus, manietada toda força e todo poder do maligno. Toda ferramenta, Senhor, venha ser destruída contra o teu povo nessa hora, Pai. Tua palavra diz que o Senhor já preparou a nossa mão e adestrou os nossos dedos para o dia da guerra, para o dia da batalha. E eu peço, Senhor, que o Senhor esconda-nos em Ti, Deus, no mais oculto do Teu esconderijo, Pai. Senhor, e nos guarde sob as Suas asas protetoras. Eu oro para que o Senhor segure nas nossas mãos direitas, nesta hora, Pai, e nos coloque de pé, Senhor, diante de Ti, diante das adversidades que se apresentam, Senhor, em nosso caminho, Deus. Que o Senhor esconda, Deus, cada um de nós, em nome de Jesus, Pai, nos livrando da seta que voa de dia, do perigo escondido, Senhor, do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas, da assolação, Deus, que assola ao meio-dia. Que o Senhor nos livre, Pai, com todos os nossos, da ação dos feiticeiros, dos macumbeiros, dos encantadores, dos satanistas, dos bruxos, das palavras liberadas às nossas costas, pelos invejosos, pelos ciumentos, pelos bajuladores, Deus. Afasta do nosso caminho todo de ânimo dobre espírito falso. Todo aquele que não foi plantado pelo Senhor, no nosso caminho, Senhor, venha ser arrancado como uma árvore que se arranca pela sua raiz, Deus. Que o Senhor traga para as nossas vidas, nesse tempo, as pessoas necessárias, Deus. E que nós sejamos necessários na vida daqueles os quais o Senhor vai trazer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que está
no coração de todos os homens, porque o Senhor não precisa que nós falemos dos homens para ti, Deus. Quanto a nós, Deus, que o Senhor nos deu um coração justo, puro, verdadeiro, idôneo, reto, Senhor, sincero na tua presença e na presença dos homens. Que o Senhor nos ache e nos encontre com um caráter ilibado diante de ti, Deus. Que não tenhamos do que nos envergonharmos, Pai. Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha cobrir a nossa cabeça no dia da guerra, no dia da batalha, Deus, para que o inimigo, Senhor, não tenha poder e êxito contra nós. Que nenhum espírito de morte, de destruição prevaleça, Deus, dentro das nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai, nos negócios do teu povo, nos seus locais de trabalho, nos seus ministérios. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já adestrou o dedo, não é, Deus, e preparou a mão. Tua palavra também nos diz, Senhor, que o Senhor já nos fez saltar muralhas e desbaratar exércitos, porque nós servimos ao Deus dos exércitos, o Senhor das guerras, o Deus das batalhas. Seus antigos lutavam corporalmente, Deus. Eles enfrentavam guerras renhidas, Deus, Senhor, contra os exércitos inimigos. E o Senhor sempre fazia com que o seu povo saísse vitorioso. Hoje, Deus, nós travamos guerras contra o reino das trevas, contra, Senhor, o reino espiritual, onde habitam os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos da maldade, os principados e as potestades. A nossa luta hoje, Deus, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, Deus, ou contra os adversários e perseguidores do caminho, mas contra Satanás e os seus anjos caídos. Por isso, Deus, que o Senhor nos dê armas espirituais, Pai, e nos ajude verdadeiramente a fazer uso dessas armas. Nos faça conhecer aquilo que o Senhor já nos deu, Pai, por meio da tua palavra, Senhor. Quantas pessoas, Deus, recorrem a homens, Pai. Quantas pessoas, Deus, recorrem, Senhor, Deus, a outras pessoas para receberem de Deus aquilo que Deus já entregou para cada uma delas, Deus. Nós temos, Pai, livre acesso ao trono da graça. Senhor, o véu já foi rasgado, Pai. Aquilo que nos separava de Ti não nos separa mais, Deus. Senhor, aos antigos, eles precisavam, Senhor, ir aos sacerdotes, aos profetas, Pai. Mas hoje não, Deus. Hoje nós temos o Espírito habitando em nós. Eu peço, Deus, que o Senhor vivifique o Teu Espírito dentro de cada um dos corações, Pai. Que o Senhor ilumine cada uma das mentes. Que o Senhor, Deus, resplandeça a luz do Teu Evangelho para o Teu povo, Deus. Que eles saibam, Deus, o lugar que foram colocados diante de Ti, Deus, e diante de Satanás. Senhor, o Senhor deu um lugar de autoridade. Só tem uma autoridade maior, Deus, do que aquela que o Senhor já deu aos seus filhos, à igreja do Senhor. É a autoridade de Deus, é a autoridade, Senhor, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Soberano, daquele que é, que era e que há de ser, Deus. Senhor, que nessa tarde, esse meio-dia, Deus, o Senhor possa dar autoridade ao seu povo, Deus, para desfazer a obra do diabo nas suas vidas, Pai. Que o Senhor possa dar a sabedoria ao teu povo para orar, para interceder, Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, ensinar os seus filhos, Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um deles, mostrando, Deus, Senhor, onde eles têm errado, onde eles têm falhado, Deus. Que assim seja na minha vida também, Deus. Eu não sou perfeita. Pai, eu não sou perfeita assim como os meus irmãos não são, Deus. Nós estamos aí, Deus, travando uma guerra diária, uma batalha contra nós mesmos, contra o mundo, Deus, e contra o inimigo das nossas almas. Mas nós não queremos ser pegos desapercebidos, Pai, diante de Ti, Deus. Desperta, Deus, o fervor nos nossos corações. Desperta esse homem espiritual a cada manhã, Deus, dentro de nós. Santifica as nossas vidas, Pai, e purifica, ó Deus, os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, assim, Senhor, nós já teremos andado meio caminho, Deus. 50% nós já teremos vencido, Deus, Senhor, contra os nossos inimigos espirituais, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Senhor, estarmos diante de Ti, Senhor, em oração, em temor, Deus, diante de Ti, Deus. Ó Senhor, vigilantes, como a Tua palavra diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tua palavra diz que o Senhor a ninguém tenta, mas nós somos tentados pelas concupiscências das nossas carnes, Deus. Que o Senhor nos livre de cair em laços preparados à beira do caminho. Que o Senhor nos guarde, Deus, em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, todos os dias nós travamos uma guerra contra o príncipe desse mundo,
porque Ele quer nos tirar desse lugar que o Senhor já nos colocou e nos colocar em redes, Pai, armadas, Pai, para que a gente perca a autoridade. Senhor, nós nos sujeitamos tão somente e simplesmente a Ti, como está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto nesse momento, Senhor, nesse meio-dia, ao diabo, ao inimigo da minha alma, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ele está sim, Deus, ao derredor, bramindo, rugindo como leão, mas ele não tem poder de nos tragar, Deus, porque nós temos uma cobertura de um sangue, de um Cordeiro Santo que foi morto sem pecado em nosso lugar para nos devolver a vida. A maldição que nos era imposta já foi vencida por ele. Hoje nós não somos malditos, mas somos benditos, a herança bendita do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, que o Senhor santifique a vida dos nossos filhos, dos nossos maridos, que o Senhor, Deus, visite as casas, Senhor, as famílias, os lares, as roças, os sítios, as fazendas, que o Senhor visite, Deus, o Brasil, Senhor, e as fronteiras do Brasil, Uruguai, Venezuela, Paraguai, que o Senhor visite em nome de Jesus, Deus, o Oriente Médio, o Ocidente, a Ásia, a Europa, a Oceania, todas as famílias da terra, Senhor, está escrito que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e Abraão é o nosso exemplo de fé e de obediência, daquele que deixou tudo para trás, para, Senhor, obedecer à voz de Deus e seguir o caminho da vida. Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor possa dar vitória ao seu povo, Deus, em todas as áreas das suas vidas. Eu oro, Deus, pelos casamentos, eu oro, Senhor, pelos filhos, eu oro pela prosperidade financeira do teu povo, eu oro pela prosperidade profissional do teu povo, pela prosperidade familiar, pela prosperidade dos relacionamentos. Eu peço equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio social, equilíbrio ministerial, equilíbrio seu espiritual, equilíbrio financeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dai equilíbrio ao teu povo nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sare os corações feridos. Sare os corações feridos. Tira toda a amargura, toda a mágoa do coração de seus filhos. Senhor, ensina os seus filhos a perdoarem. Eu faço parte, Senhor, dessa filiação, Pai. Tu és o meu Pai, Senhor. Tu és o meu Pai e eu te agradeço por isso, Pai. Por essa paternidade. Senhor, por esse espírito maravilhoso que o Senhor me deu como melhor amigo. E aos meus irmãos, eu te agradeço por esse sacrifício vicário perfeito, que cheirou as tuas narinas como incenso santo, de aroma agradável, Senhor, e perfume suave. Senhor, e as orações dos santos é o incenso que chega às narinas de Deus. Nessa hora, Espírito Santo, eu quero te louvar e te agradecer por portas que se abriram diante de nós, por aquelas que se fecharam. Senhor, o Senhor é maravilhoso, quando o Senhor fecha portas diante de nós, porque o Senhor conhece o nosso amanhã. E o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Que a gente saiba compreender isso, Deus. Eu te agradeço por todo suprimento, provisão, Deus. Pelo alimento à mesa, Deus. Pela cura que o Senhor já tem dado, Deus. Por portas que o Senhor já tem aberto. Obrigado por tudo, Deus. Que nessa hora, Deus, o Senhor possa nos esconder diante de Ti, Deus. Que o Senhor nos guarde desde a entrada até a saída. Acampa os Teus anjos ao lado dos veículos, Pai, das motos, dos caminhões, dos ônibus, Senhor, em nome de Jesus, dos trens, do metrô, Deus, livra de todos os acidentes, Pai. Quantas pessoas, Deus, em hospitais, Senhor, quebradas, destruídas, famílias, Deus, enlutadas por causa, Senhor, dos acidentes das estradas. Mas eu peço que nesse dia o Senhor nos livre a nós e ao nosso. Essa semana, esse mês, ao longo desse ano, Senhor, seja consagrado a Ti, Deus, tudo que nos pertence. Tudo que é chamado pelo nosso nome, tudo que corre, Deus, o nosso sangue, Deus, e até os nossos animais, sejam consagrados a Ti, as nossas finanças, Deus. Que nós saibamos dar ao Senhor aquilo que lhe é devido, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra nos diz que Tu és aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Pai, abre porta aos desempregados. Deus, que haja o sustento na vida e na mesa dos necessitados. Eu oro, Senhor, pelos empresários, pelos lojistas. Senhor, eu oro pelos comerciantes, pelos vendedores, representantes comerciais, pelos feirantes, Pai, pelos, oh Deus querido, Senhor, profissionais liberais. Eu oro, Senhor, por aqueles que saem cedo, chegam tarde, Deus. Senhor,
para granjear o pão de forma honesta. Eu oro por aqueles que trabalham, Senhor, aí, Senhor, nas forças armadas dessa nação e das nações, para que sejam bem-sucedidos em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que trabalham na construção civil, Deus, que o Senhor guarde os maridos, os filhos que saem a trabalhar, Deus, livrando-os de todo acidente, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que saíram cedo para trabalhar, Deus, possam retornar para os seus lares. Eu oro pelos vigilantes, pelos porteiros, pelos trabalhadores noturnos, aqueles que trabalham em restaurantes, em churrascarias, em shopping center, Deus, aqueles que trabalham na área da saúde, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite a cada um, Pai. Eu oro nessa hora, Senhor, pela cura das enfermidades físicas e emocionais na vida do seu povo. Jesus, eu quero te pedir, entre nas UTIs neonatal nessa manhã. Visite os bebezinhos que estão, Senhor, nas incubadoras. Visite, Deus, os bebezinhos que precisam fazer cirurgias, Pai. Senhor, porque nasceram com insuficiência cardíaca, respiratória. Eu oro, Senhor, por aqueles que precisam, Senhor, fazer transfusão de sangue. Eu oro em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor visite as UTIs, Pai. Onde estiver um homem, uma mulher enferma, onde estiver um, Deus, que precisa ser entubado ou que está entubado, que seja destubado, Senhor, que saia, Senhor, com saúde, Deus, dessa UTI, Pai. Tenha misericórdia, Deus, das mães, dos pais, dos filhos, dos netos, Senhor, dos enteados que oram, Deus, pela vida dos seus, Pai. O Senhor não tem prazer no sofrimento do homem, Deus. O Senhor não tem prazer, Senhor, na morte do homem, Senhor. Deus, o Senhor é o Deus da vida. Sopra um sopro de vida, Deus. Sopra, Deus, um sopro de cura, Deus. Que o Deus, Rafa, aquele que sara, aquele que cura. Senhor, a tua palavra diz que o Deus que abre a ferida, Senhor, é o mesmo que fecha a ferida. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor, pelo sarar dos corações, mas eu oro, Senhor, pelo curar do corpo físico, Deus. O Senhor conhece todas as enfermidades, Pai. E a tua palavra nos diz que Jesus foi chicoteado 39 vezes, Pai. Senhor, representando cada uma das enfermidades. Depois ele se encontra com Paulo no caminho e o chama e o faz apóstolo dos gentios. E Paulo, por causa do evangelho, por causa do amor a Cristo e a sua palavra, foi 5 vezes seu chicoteado com 39 chicotadas, Deus, por causa do evangelho, para que o evangelho hoje chegasse a mim, aos meus irmãos gentios, Deus. Então, Senhor, que, Senhor, por amor a Cristo, pelo sacrifício também de Paulo, Deus, que foi um homem que sacrificou a sua vida, Deus, em perigos, em nudez, em necessidade, em perseguição, para com os de dentro e para com os de fora, Deus, para que o evangelho chegasse a nós e nós soubéssemos que Jesus se fez enfermo em nosso lugar, que Jesus foi morto em nosso lugar, que ele, Senhor, carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. E esse mesmo Filho de Deus disse para nós que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Que o Senhor cure nessa hora, Pai, o câncer de útero, o câncer do ovário, o câncer, Senhor, oh Deus querido, da próstata, Senhor, o tumor no cérebro, o câncer de mama, Deus, o câncer no sangue. Senhor, que o Senhor cure em nome de Jesus as dores crônicas do corpo do teu povo, que o Senhor cure, Deus, as enfermidades da carne, dos ossos, da pele, dos tendões, dos nervos. Senhor, os problemas oculares, Deus, os problemas dos órgãos internos do teu povo, Deus. Tira as pedras dos rins, Deus, as pedras, ó Deus, na vesícula. Cura, Deus, o gastrite. Cura, Deus, em nome de Jesus, a úlcera nervosa. Cura, Deus, a gordura no fígado. Cura, Deus, as doenças das hérnias umbilicais, Deus. Cura da labirintite, Deus. Cura, Senhor, das doenças mentais, Deus. Cura, Senhor, da crise de ausência, das epilepsias. Cura, Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, pela força do teu Espírito, a artrite, a artrose, a osteoporose, Deus. Em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, a garganta, o ouvido. Cura, Deus, em nome de Jesus, a tireoide, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, as doenças dos nervos, Pai, as doenças psicossomáticas, Senhor, é tarde de cura, em nome de Jesus, Pai, que o teu povo seja curado e liberto, Deus. Ensina o teu povo a usar a autoridade,
Ensina o teu povo a se colocar no lugar da brecha. Mostra para o teu povo o lugar da obediência, Deus. Em nome de Jesus, não nos deixe perdermos a guerra, Deus. A batalha, Deus, contra os espíritos de morte, Deus. Os acusadores do teu povo, Deus, por falta de reverência a ti, Deus. Por obediência à tua palavra, não, Deus. Que sejamos, por falta de obediência à tua palavra, que sejamos obedientes. Nós somos os agentes de Deus. Que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que a gente possa refletir Cristo. Eu oro pelos profissionais liberais e pelos servidores públicos. Eu oro, Senhor, por todos os órgãos dessa nação, Deus, públicos e privados, Deus. Que o Senhor visite, Deus, os governantes dessa nação, as prefeituras dessa nação, Deus. Que o Senhor visite, Deus, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Deus. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, Pai, as autoridades que estão, Senhor, nos 3 poderes dessa nação. Oh, Deus, como o inimigo tem lutado, Deus, contra a nação, para levar essa nação, Deus, à bancarrota, à destruição, Senhor, ao sofrimento. Quanta roubalheira, Deus, quanta desonestidade, quantos homens reprováveis no poder, Deus, quantos adoradores, Senhor, de Mamon, do Deus e das riquezas, homens amantes de si mesmos, Deus. Senhor, que Senhor não tem um pingo de temor do Senhor, Deus. Paulo já disse sobre isso nas suas cartas, Deus, que os homens seriam amantes de si mesmos, que amontariam para si deuses segundo as suas vontades e concupiscências. Senhor, que não seja assim, Deus. Eu oro para que o Senhor salve grandes e pequenos, ricos e miseráveis. Tua palavra diz que o Senhor veio para todos, Pai, e para com todos o Senhor é bom, Deus. O Senhor não faz acepção, Deus. Existem homens que não te conhecem, que estão em trevas porque nunca ouviram, Senhor, a palavra da verdade. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha converter essa nação a ti, Deus. Entra, Deus, em cada lar, Senhor, em cada lar dessa nação, em cada família, Deus. Senhor, não importa se seja numa casa onde há luxo, Deus, onde o dinheiro, Senhor, sobra, Pai, ou se é, Senhor, em uma favela, Deus, mas que o Senhor entre, Deus. Senhor, lembra-te dos intercessores dessa nação, lembra-te da igreja dessa nação, Deus. Há um povo nessa nação, Deus, que não se vendeu, que não se prostrou, Pai, como o Senhor disse para Elias, quando achou que estava sozinho, Deus, Senhor, e o Senhor disse, Elias, nessa cidade, há 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Lembra-te disso, Senhor. Nós oramos, Deus, pela restauração dessa nação. Nós oramos, Deus, pela libertação dos povos dessa nação. Nós oramos pela cura dessa nação. Nós oramos e entregamos a Ti, Senhor, a saúde, a segurança, a economia, Senhor, e a educação dessa nação. Nós, Deus, te pedimos que o Senhor entre em repartições públicas e privadas, que o Senhor plante homens segundo o teu coração, que o Senhor separe as melhores cadeiras para aqueles que temem o teu nome, que estão verdadeiramente, Deus, decididos e resolvidos a fazerem a diferença, Deus. Quantos, Deus, não eram ninguém e tiveram a oportunidade de entrar, Deus, Senhor, nos grandes cargos dessa nação, mas em nenhum momento, Senhor, louvaram o teu nome e honraram, Deus, Senhor, aquilo que o Senhor fez nas suas vidas. Antes se perderam, se deixaram vender, Deus. Senhor, foram corrompidos pelo sistema desse mundo caído, Deus. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor levante nessa nação homens e mulheres segundo o teu coração. Homens santos e irrepreensíveis, como o Senhor levantou Billy Graham, Deus, na América do Norte, Senhor, que o Senhor levante na América do Sul homens segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, como foram, Pai, os missionários, Pai. Oh, Senhor, Senhor, os missionários, os heróis da fé, Deus. Não só os da Bíblia, Deus, mas aqueles, Pai, do século 7, do século 8, Deus. Homens, Pai, da primeira igreja, Deus. Homens, Deus, que não se deixaram corromper, mas deram as suas vidas, se deixaram gastar, Deus, pela verdade, pela pureza, pela santificação das famílias, para que hoje nós tivéssemos seu conhecimento das obras de Deus. Nessa hora eu oro, Deus, pela salvação dos filhos, salvação dos maridos, pela santificação, Deus. Senhor, tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, Deus. Nessa nação de verdade eu não sei, Deus.
Senhor, a minha esperança não está mais em homens, não está em políticos, porque a tua palavra diz que o teu reino não é deste mundo. E eu sou parte do reino, e é o reino de Deus que rege a minha casa e a minha família, Deus. Eu não estou sob domínio e debaixo da mão do sistema, mas há muitos crentes que estão sob domínio deste mundo e debaixo das mãos do sistema, porque ainda não compreenderam que são os agentes de Deus, que quem rege a vida dos servos, dos filhos de Deus, é o reino dos céus. Mas eu oro, Deus, porque eu habito nessa terra, Deus. Eu sou uma cidadã do céu e uma cidadã da terra. E eu quero o melhor, Deus, para esta nação, Deus, para o meu povo. Em nome de Jesus, lembra-te dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Senhor, e que a gente seja a geração daqueles que são abençoados até 1000 gerações. Senhor, em nome de Jesus, eu oro de uma forma muito especial e te peço que o Senhor responda, Deus, a oração daqueles que estão orando secretamente, daqueles que estão, Senhor, abrindo seus corações e falando, Senhor, das suas dores e dos seus temores. Eu oro para que o Senhor visite os inscritos desse canal e os seus familiares. Eu oro para que o Senhor sare do luto, Pai. A família, Senhor, da Cimei, que perdeu aí, Senhor, essa parente, Deus, esse familiar para o AVC, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor também visite, Deus, cada um dos pedidos, Pai, de oração, cada uma das famílias, pedidos de salvação, de cura, de libertação, de restauração, que o Senhor visite cada lar e cada família, Deus, em nome de Jesus. Eu me alegro em Ti e na Tua salvação, Deus. Como Daniel orava, eu faço questão de orar, Deus. Daniel era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, instruído, Deus, a quem o Senhor trazia grandes visões e revelações. Hoje o Senhor ilumina a Tua igreja, por meio do Teu Espírito, que o Senhor ilumine a cada um de nós, que o Senhor traga para nós, Senhor, as coisas ocultas e escondidas, e que o Senhor nos faça compreender o tempo em que estamos vivendo, os dias, Senhor, em que estamos vivendo. Que o Senhor, Pai, nos livre de todo o mal e que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso. Visita, Deus, todas aquelas que perderam seus maridos, aquelas que estão com seus maridos presos, Pai. Mães que estão com seus filhos encarcerados. Liberta dos vícios, Pai, das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, da pornografia, da pedofilia. Liberta dos vícios em jogos, Pai, da jogatina. Liberta os nossos, Pai. Tira os nossos, Pai, dos crimes de sangue, daqueles, Pai, que têm a mente reprovável e corrompida. Senhor, tira, Senhor, da roda dos homens maus. Te peço nesse dia que o Senhor nos livre do latrocida, do homicida, do feminicida, Deus, dos homens maus, Pai, que têm maus intentos, Senhor, nos seus corações. Que o Senhor nos livre do furto e do roubo, Pai, e que o Senhor guarde as nossas casas e os nossos bens em Ti, mas em especial que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor nos santifique e purifique mentes e corações e nos faça limpos de mão, que o reino de Deus venha sobre nós e seja feita a vontade do Todo-Poderoso. Obrigado por tudo, Senhor. Receba a minha oração, receba a minha adoração, receba o clamor do coração do Teu povo e ajuda o Teu povo, Deus. Vá abrindo caminho, Deus, para aqueles que aguardam cirurgias. Senhor, faça com que planos de saúde assinem aquilo que se faz necessário. Aqueles que passaram por cirurgia, que tenham uma boa recuperação, Deus. E aqueles que estão aí, Senhor, precisando de um socorro financeiro, de uma provisão, de uma porta aberta, que o Senhor faça isso, Deus. Prepare clientes, Pai, para os empresários, para os lojistas, para aqueles, Deus, que trabalham na área da beleza, para aqueles que são vendedores e representantes comerciais. Prepara todas as coisas, que cada um, Deus, tenha nas suas mãos os víveres necessários para quitarem os seus compromissos financeiros, para terem um sustento digno, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor trouxe uma vida abundante e que o Teu povo saiba disso. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus, sejam prósperos. Em nome de Jesus, sejam frutíferos. Em nome de Jesus, sejam felizes. Que os céus venham reger tudo nas suas vidas. Que venha o reino de Deus sobre vós. Amém? Deus, cuide daqueles que vão enterrar os seus entes queridos nesse dia. E daqueles que estão sofrendo pela perda, Deus, dos seus entes. Tenha misericórdia e sare os corações. E console, ó Deus. Quero te louvar por tudo, Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.
E se anime, porque o céu é logo ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.